Agora vamos estudar sobre a rede urbana, que são as ligações que as cidades estabelecem entre si. Essa conexão de uma cidade com a outra se dá a partir da necessidade que uma tem em relação a serviços oferecidos por outra cidade que na primeira não oferece. Então ocorre essa ligação de necessidades de uma cidade com a outra. Por exemplo, aqui nós temos o quadro da rede urbana nacional do Brasil. Então, cada linha dessa equivale a a distância em relação à cidade principal, que no caso aqui é São Paulo, que faz ligação urbana com todo o país. Então, é a cidade mais importante do país e a que oferece os principais serviços do país. Aí nós temos aqui no Nordeste, por exemplo, a capital pernambucana de Recife, Fortaleza e Salvador, que exerce influência ou está interligada com as demais cidades do Nordeste. Então, a rede urbana é essa interligação da necessidade que as cidades têm entre si, em que um serviço é prestado em uma cidade e na outra cidade não é. Então, existe essa interconexão. Por exemplo, aqui nesse esquema nós temos a metrópole, que é o meio urbano principal, central, e a partir daí ele vai se interligando com as demais cidades que necessitam dos serviços prestados nessa metrópole. E as cidades menores também se relacionam entre si dependendo do tipo de fluxo que necessita, se é fluxo de pessoas ou fluxo de bens e capitais, ou seja, se há trocas comerciais entre esses dois núcleos urbanos aqui. Então nós temos a metrópole, que é a cidade principal, temos a capital regional, que é uma cidade secundária, e as cidades menos importantes que vão se conectando entre si por fluxos de bens e capitais, ou seja, de compra e venda de produtos, e trocas financeiras, ou fluxos de pessoas para exercer algum tipo de atividade em uma cidade diferente, ou requisitar algum tipo de serviço. Essas cidades elas tendem a crescer. Quando a cidade cresce demais, ocorre o encontro de uma área urbana com outra área urbana. A partir daí, não dá para distinguir onde começa uma cidade e termina outra cidade. E esse fenômeno é denominado de conurbação. E é quando ocorre o encontro de duas ou mais áreas urbanas de várias cidades que se juntam e se misturam, ficando indefinido a área urbana de uma cidade e a área de outra cidade. Aqui nós temos o antes, a área urbana A, e a área urbana B. Então são duas cidades, duas regiões urbanizadas. E as áreas urbanas estão crescendo, as cidades estão desenvolvendo e entre elas áreas não urbanizadas, áreas ainda rurais. Então, com o crescimento urbano, ocorre a mistura. A área urbana A e B vão se misturar e formar uma área conurbada, uma área em que as áreas urbanas das duas cidades estão juntas. Não há nenhum tipo de região não urbanizada que separe uma área urbana da outra. Aqui nós temos um exemplo mais claro, a região metropolitana de Recife, em que Recife é a capital, é a principal cidade, que não há zona rural nessa região. Apenas a área urbana, porque os municípios vizinhos já estão totalmente conurbados, ou seja, estão juntos. Então aqui nós vemos Recife, está ligado com Olinda, aqui está ligado com Paulista, com Jaboatão, Camaragibe, São Lourenço, Abreu Lima e Igaraçu. Então essa é a região metropolitana do Recife e as cidades, além do Cabo, que estão conurbadas entre si. Então mesmo que aqui há uma pequena conexão, mas houve a conurbação. E aqui uma conurbação mais
gigantesca, digamos assim, com a interligação entre as regiões metropolitanas. Então aqui a região metropolitana do Recife, que aos poucos está crescendo e se juntando, ou seja, se conurbando com a região metropolitana de João Pessoa, através do crescimento das cidades intermediárias e também de Maceió, principalmente na área litorânea. Então há uma ligação, uma interligação entre essas cidades aqui, formando ou formará futuramente uma megalópole, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa. As cidades têm importâncias de maneira diferentes, então elas não são iguais, cada uma tem um tamanho e importância diferentes. A megalópole, por exemplo, a megacidade e a cidade global são os três categorias de acordo com três fatores distintos. As megalópoles são áreas densamente urbanizadas com resultado da conurbação de duas ou mais áreas metropolitanas. É aquilo que a gente viu em relação à região metropolitana de Recife, que vai se juntar com a região metropolitana de João Pessoa, de Maceió e de Natal. E formará aí uma megalópole, que é uma área urbanizada, densamente urbanizada, que vai juntar, ou seja, conurbar, duas ou mais metrópoles. A megacidade são aglomerados urbanos, então, independente de se for aglomerados de metrópoles, são aglomerados urbanos que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Então, o que distingue a megalópole de uma megacidade é que na megacidade o fator para determinar é a população. Então, população com mais de 10 milhões de habitantes. Aí já é uma megacidade. Como, por exemplo, São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes, quase 20 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, Cidade do México, Tóquio são megacidades, que aglomerados urbanos. Então, independente de ser uma cidade só. Já a megalópole é o aglomerado de várias regiões metropolitanas, de várias metrópoles, independente da quantidade de habitantes. Você pode ter uma megalópole que não é uma megacidade, e pode ter uma megalópole que também é uma megacidade. E a cidade global, que são centros de disseminação de influência tecnológica, econômica, financeira e cultural. Em escala mundial, são as cidades mais importantes do mundo, principalmente nos aspectos de disseminar as suas influências, principalmente influência tecnológica, também econômica. São as cidades que ditam as regras da tecnologia, as regras da cultura, da moda e das finanças, como Tóquio, como Londres, Paris, São Paulo também está no meio. Então a cidade global tem essa importância. Roma, por exemplo, é uma cidade global que não é megacidade, não tem 10 milhões de habitantes, mas é uma megacidade. Já Tóquio, tanto é uma cidade global, como é uma megacidade também. Não é uma megalópole porque a megalópole é maior do que Tóquio, que é a megalópole que a gente vai ver daqui a pouco. Então, as megalópoles, como por exemplo a região metropolitana de São Paulo, se juntando com a região metropolitana do Rio de Janeiro através das cidades intermediárias. Então já formou a megalópole Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, que é a megalópole brasileira, e no Nordeste vai se formar também aquela megalópole Natal até Maceió. A megalópole de Boston, que vai de Boston até Washington e aglomera tanto a metrópole de Boston, a metrópole de Nova York, da Filadélfia, de Baltimore e de Washington. Então, são várias metrópoles que se juntaram a partir da conurbação das áreas urbanas. A gente observa aqui as áreas urbanas bem determinadas, bem evidentes, que estão misturadas aqui. Então, é uma das maiores megalópoles do mundo, de Boston, Washington. E a maior megalópole do mundo, que é do eixo Kyoto, Osaka, Nagoya e Tóquio, que é a megalópole de Tokaido, que é quase toda a ilha sul do Japão. Uma megalópole imensa, formada principalmente pela
pela metrópole de Tóquio, que é a maior do mundo, e vai se interligando até chegar aqui em Nagasaki. Então, todas essas cidades, todas essas regiões metropolitanas formam um grande aglomerado de metrópoles, formando aí a megalópole de Tokaido. E as megacidades, que são as cidades mais importantes do mundo, são as cidades que mais interferem, que influenciam na vida das pessoas pelo mundo afora. Então a gente pode ver aqui no Brasil que nós temos as megacidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que também são duas megalópolis. Elas são duas megacidades e também a partir desse princípio aí de população. Rio de Janeiro tem 12 milhões de habitantes, São Paulo 21 milhões de habitantes, podendo chegar até 2030 a 23 milhões de habitantes. Buenos Aires também é outra megacidade. Bogotá, que vai se tornar uma megacidade ainda. Cidade do México também é do tamanho de São Paulo, 21 milhões de habitantes. E a maior cidade, o maior aglomerado urbano do mundo, que é Tóquio, com 38 milhões de habitantes, que pode chegar aí a 37, vai diminuir, porque por conta da população do crescimento vegetativo do Japão, que é decrescente. Morrem mais pessoas do que nascem. É por isso que a tendência é no Japão reduzir o número de habitantes. Londres tem 10 milhões, Paris 10 milhões e algumas cidades que ainda vão se tornar megacidades. Que é o caso de Bogotá na Colômbia, Joanesburgo na África do Sul, Luanda na Angola e além de outras aqui na Índia e também na Indonésia. As cidades globais são, sim, as cidades mais importantes que disseminam as informações e as influências. E elas são categorizadas por cidades globais alfa, alfa mais e cidades globais alfa, de acordo com o nível de influência. Então, as cidades alfa mais são as principais cidades do mundo. Nova York e Londres são as principais cidades do mundo, são as mais importantes. Depois as alfa mais, temos Tóquio, Hong Kong, Singapura, Xangai, Sydney, Dubai, Pequim e Paris, que também têm bastante importância, mas que foi criado essas cidades aqui mais importantes para distinguir das demais. Daqui é que saem as principais informações para o mundo todo. E as cidades alfa, temos Chicago, São Paulo, Mumbai na Índia, Milão na Itália, Moscou, Frankfurt, Toronto, Los Angeles. Aí Madrid, Cidade do México, Amsterdã, Kuala Lumpur na Malásia, Bruxelas na Bélgica, Seul na Coreia do Sul, Joanesburgo na África do Sul e Istambul na Turquia. Então essas são as cidades mais importantes. Também tem as cidades beta, gama, que são as menos importantes, mas essas daqui são as principais cidades globais. Agora, respondendo essa atividade, explique a diferença entre as megalópolis e as megacidades. O que distingue uma megalópole e o que distingue a megacidade. Qual a diferença dos dois tipos de área urbana. O segundo, qual a importância das cidades globais? Porque as cidades globais têm essa importância para o mundo todo. O terceiro, explique o processo de conurbação. Como ocorre o processo de conurbação e por que ocorre esse processo. E o quarto, explique o que é uma rede urbana. Por que existe a rede urbana? Porque as cidades são interligadas, porque existe essa interligação.